Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez, muito felizes de estarmos entrando no seu lar, nossa Semana Espírita Virtual do 10º Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aqui do nosso CERJ, de Belfor Roxo. Estamos muito felizes. É o nosso último dia, o nosso último encontro, e vamos encerrar nossa Semana Espírita Virtual com uma noite muito especial. Eu quero trazer aqui para a tela os meus queridos Ilgner Tavares, que é do nosso grupo da Fraternidade Espírita Júlio Forém, trazer também a nossa Valéria Garcia, que é da Seara Espírita Francisco de Assis, aqui de Belfor Roxo também, e a nossa Flavinha, que vai estar conosco em alguns momentos, e o nosso expositor convidado, Denis Soares, que vai falar para a gente sobre um tema muito importante. Boa noite, meus queridos. Vou passar a palavra para a Valéria, que vai fazer a abertura do nosso trabalho. Boa noite, queridos. É com muita alegria que estamos iniciando a última live da Semana Espírita Virtual do 10º Seu CERJ Belfor Roxo. No 10º Seu compreende as casas espíritas Centro Espírita Humildade e Caridade, Seara Espírita Francisco de Assis, Grupo Cristão Espírita Casa do Caminho, Grupo Espírita Amor e Justiça, Grupo Espírita Joana d'Arc, Grupo Fraternidade Júlio Porém, Centro Espírita Emmanuel, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Trabalhadores de Ismael e Cruzada Espírita Suburbana Inácio Bittencourt. O tema central da nossa Semana Espírita é possível acolher virtualmente? Aconteceu nos dias 20, 22, 24 e hoje, dia 26, com o querido companheiro Denis Soares, que vai expor o tema Como o isolamento afeta o jovem e a criança. Boa noite a todos. Gostaria de desejar que vocês sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A transmissão estará sendo pelo Facebook, da Casa Espírita Humildade e Caridade, pelos canais da Rádio Espírita Esperança, Rede Amigo Espírita e o 10º Seu no YouTube. Vamos ler nossa página, que é do livro Plantão da Paz, de Emmanuel. O nome da página é Juventude, e ela começa assim. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a excursão com o êxito desejável. No estabelecimento de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas o lar é que consegue com mais eficiência edificar o homem. Justo não esquecer, igualmente, que, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Agora a nossa prece inicial com a Valéria. Queridos, eu gostaria de convidar todos vocês para nos unirmos em um só pensamento de amor, de paz, de tranquilidade, onde possamos nos ligar com a espiritualidade superior, com o Mestre Jesus, que possamos respirar fundo e agradecer. Mestre, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Embora não possamos estar próximos para dar um abraço, nós podemos sentir o afeto dos nossos companheiros de jornada, dos nossos irmãos espíritas. Senhor, que todos os nossos companheiros, todos aqueles a quem amamos, possam receber as vibrações de amor e luz que emanam dos nossos corações nesse momento, pela alegria de estarmos juntos. Que a espiritualidade possa envolver o nosso querido expositor, a todos os companheiros que fazem parte desse trabalho, que fizeram esse trabalho acontecer. Agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
Graças a Deus. Agora, né? E vai estar falando sobre esse tema um pouco tão em relação ao que estamos vivendo difícil, né? Então, seu nome é Denis Soares, ele é músico, espírita, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, compõe canções sobre o amor, a amizade, o bem e a interação do homem com Deus. Há mais ou menos 6 anos, colabora com o trabalho musical da dupla Tim e Vanessa, tocando violão junto a eles. E é com muita alegria que ouviremos nesse último dia, pena que é o último dia, da nossa Semana Espírita Virtual de Belford Roxo. É com você, Denis. Beleza, muito obrigado, amigo. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco na tela, todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelos diversos canais. Em primeiro lugar, é uma alegria estarmos entre amigos, né? Sempre encontrando o ambiente para conversarmos sobre as coisas que nos preocupam, que nos ocupam, que nós estamos querendo entender, porque afinal de contas a vida é isso, né? A gente está aqui nesse desafio de encaixar como que as coisas funcionam, entender, e a gente vai fazendo pequenos ajustes que vão nos permitindo clarear um pouquinho das perspectivas da vida, e isso é muito bom. Fazer isso entre amigos, com pessoas que têm preocupações mais ou menos parecidas aqui no campo da religião, todos esses ensinamentos, o paradigma, né, que nos orienta, é uma alegria muito grande. Então eu agradeço pelo convite, sempre sonhando com a oportunidade de estarmos novamente entre os amigos presencialmente, mas muito felizes por podermos aproveitar a oportunidade de fazermos isso no formato que é hoje possível. Então os amigos do Rio são sempre muito carinhosos e muito alegres, muito contentes, muito animados. Então faz falta, né? A gente tá junto, dar aquele abraço, trocar aquela energia, tocar um pouquinho, mas não tem problema não. Vamos fazer aqui também da nossa noite breves momentos de reflexão, e eu já deixo aqui o lembrete para todos, que quem quiser ir deixando perguntas, comentários, isso vai ser muito bem-vindo, os nossos companheiros vão tomar nota aí, que eu não vou conseguir prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, porque a gente é meio lento, né? Mas para que a gente tenha um período aí no final, como vocês têm feito durante a semana toda, nesse evento tão bacana, a oportunidade de trocarmos experiências, porque afinal de contas é aí que a gente realmente cresce. E eu achei até interessante, porque o Wilgner leu aí alguma apresentação, e talvez seja um texto que esteja um pouco desatualizado. Eu achei até interessante, porque falou que tem 6 anos que eu faço ali, que eu fico de papagaio de pirata da dupla Tim e Vanessa, né? Que tem sempre o pessoal assim, que fica chateando em volta, eu sou esse. E que, na verdade, eu acho que já tem mais do que 16. Então tá um pouquinho desatualizado o texto, mas não importa não, eu tô só comentando porque eu achei engraçado, mas apenas para fazer esse registro, que quem dera eu tivesse a idade de ter 6 anos, né, nesse trabalho aí, é um pouquinho mais. Mas é indiferente, estou comentando mais pela brincadeira com os amigos, porque o importante é que nós possamos estar onde pudermos ser úteis, né? Porque dizem que o Espírito sopra onde quer, e que tomara que a gente possa querer soprar em coisas muito positivas. Mas, meus amigos, feitos aí esses prolegômenos, né? Prolegômenos, essa palavra que significa introdução, e que eu só conheço porque tem escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Senão eu não conheceria, não. Mas como tem escrito lá e eu conheço, feita aí essa introdução, ou esses prolegômenos, nós vamos aqui encarar o grande desafio de tentarmos conversar um pouco sobre esses temas, nesse momento já mais maduro, eu acho, dessa reflexão que foi proposta para a semana, né? Os nossos companheiros aí de Belford Roxo, que é essa indagação. É possível acolher virtualmente? E aí até interessante, eu achei bacana quando veio essa proposta, porque lá no começo da pandemia, a gente falou muito sobre isolamento, aí depois parece que o assunto cansou, né? O assunto cansou e ninguém quer falar mais em novo normal e não sei o que e tal. Mas eu acho que é um momento interessante de a gente fazer uma releitura disso, porque estamos mais maduros, por mais essa experiência que a vida tem nos oferecido. Eu sei que muitos de nós não tivemos uma mudança muito grande na rotina, outros tiveram uma mudança muito radical, muitos de nós perdemos pessoas, amigos, conhecidos, companheiros, ou que adoeceram, ou, infelizmente, né, aqueles que faleceram da própria doença, que esse ano é o fator de maior morte. Então, quer dizer,
toda essa dificuldade de estarmos isolados e muitas dúvidas sobre se essa é a melhor medida, são decisões políticas muito difíceis. E o fato é que o que nós temos aqui para fazer é uma reflexão sobre isso tudo, mas aqui eu faço um corte que eu considero fundamental e deixo isso registrado aqui para todos. À luz do Evangelho. Só faz sentido essa nossa conversa, porque nós vamos abordar a questão por diversos matizes, mas temos um foco e uma ideia muito clara para tentar trazer como parâmetro desse debate de hoje. É verificar o que o Evangelho tem para nos dizer sobre isso. E aí, amigos, eu faço uma brincadeira aqui com vocês, que eu vou fazer um spoiler aqui, que eu tinha brincado com os nossos amigos que estão aqui na live, que na hora de chamá-los para voltar à tela, né? Nesse momento eu estou aqui sozinho, triste, solitário na tela, mas daqui a pouco nós vamos trazer os amigos de volta. Aí eu falei com eles que eu ia brincar, que eu ia chamar os mentores do mundo virtual. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos, nós que somos espíritas, talvez nem todos aqui que estejam nos acompanhando sejam espíritas, tenham toda a convicção, não faz mal. O que eu quero é que nós percebamos o seguinte, quem tem essa crença, quem acredita dessa forma, tem uma facilidade para falar do mundo espiritual. E o que é o mundo espiritual, segundo as narrativas que nos são trazidas pela nossa bibliografia, né? A partir ali dos livros de Allan Kardec e tudo que nós temos em acréscimo posteriormente. A ideia é que o mundo material, que então esse é um conceito apresentado, né, em contraposição à ideia de um mundo espiritual, é um mundo que imita a vida espiritual. A vida espiritual, então, ela seria aquela vida derradeira, aquela vida definitiva, aquela valendo, né? Mas, por uma necessidade da educação do espírito, nós costumamos deixar este local e frequentamos aqui o mundo material. Neste momento, frequentamos nesse planetinha chamado Terra, um planeta muito bonitinho, todo mundo conhece, muito bacana, azulzinho e tal. E aí nós envergamos um corpo físico, um corpo material, e vivemos uma vida que tem muitos elementos que repetem a vida espiritual. Então, eu acho muito interessante, porque quando a gente lê um livro do André Luiz, a gente percebe que muitas coisas que Chico Xavier psicografou lá na década de 40, na década de 50, nesses livros, naquela época, eram verdadeiras alucinações, né? O André Luiz fala que aí, em determinado momento, ele estava lá na colônia, mas aí havia um espírito muito mais evoluído, que era orientador dos trabalhos, para falar com eles. E como que eles se comunicavam? Eles iam para perto da parede e aparecia uma tela em que eles conversavam em tempo real, mesmo sem estarem no mesmo lugar. Oh! Pois os anos passaram e nós estamos aqui no mundo de imitação, que é o mundo material, fazendo uma coisa parecida, achando muito normal, né? Agora parece que é muito normal. Todo mundo tem um celularzinho, tira do bolso, conversa com todo mundo. É quase a comunicação à velocidade do pensamento. Você está hoje, agora aqui, você fala, eu acho que eu vou querer comer tal coisa amanhã. Vou mandar mensagem para fulano. Tum, chega no bolso da pessoa rapidinho. Parece a comunicação do pensamento. Ainda não vai na cabeça direto, não. Mas já chega no bolso da pessoa se ela tiver com o celular no bolso. Então, eu estou fazendo esse paralelo para mostrar para vocês, assim, uma reflexão que eu convido todos a fazerem sobre essa dicotomia entre um mundo material e um mundo espiritual, que não é uma realidade nova. Olha que interessante. Os homens, os medos, as dúvidas, os desafios, as crises, as conquistas, são os mesmos. No mundo material e no mundo espiritual. O que muda, eu gosto de brincar assim, é o pano de fundo. Sabe o cenário do teatro? O que muda é o pano de fundo. Quando a gente está aqui na experiência reencarnatória material, nós estamos vivenciando essa experiência com várias limitações impostas pela utilização do corpo físico, e essas limitações, na verdade, são verdadeiros presentes que nós ganhamos de Deus, porque elas funcionam como limitadores da nossa capacidade de fazer bobagem. É uma brincadeira, claro, mas é porque a gente vem aqui no mundo material, a gente esquece as coisas do passado, e a gente recebe um direcionamento por aquela vida que a gente vai viver, e isso nos ajuda a sedimentar, a construir, a conquistar aqueles valores morais que nós estamos precisando edificar, morais e intelectuais, para o nosso crescimento. Olha que legal. Mas na essência, meus amigos, não muda. Na essência, somos aqui os mesmos homens e mulheres, espíritas, é uma brincadeira, mas também lá no plano espiritual.
muda um pouco o grau de consciência, porque quando a gente está no plano espiritual, provavelmente a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampliada sobre os fatos da vida. A gente vai ter mais acesso a saber o que nós andamos fazendo no passado, quais foram os erros que nós cometemos, quais foram os acertos, o que nós precisamos no futuro, quem são as pessoas da nossa afeição que nós precisamos estar próximos agora. É isso que vai mudar. Muito bem. Eu não falei aqui nenhuma novidade, para a maioria, pelo menos, de vocês, eu tenho certeza. Essa ideia de um mundo espiritual, essa ideia de uma vida definitiva, eterna, em que a gente está aqui numa vida que é transitória, mas não é falsa. A vida que a gente está vivendo aqui é verdadeira também. Mas ela tem uma série de limitações que condiciona a nossa forma de viver. Certo. Feito esse paralelo, eu faço uma pergunta para vocês. E a vivência virtual? Qual é a diferença? A vivência virtual é muito parecida com essa vivência material. Se eu comparar aquela vida completa espiritual, e aí eu vou fazer um arremedo, uma imitação, uma vivência reduzida daquela vida espiritual, eu tenho a vida material, que eu tenho um monte de coisa legal para fazer. Eu posso abraçar meus amigos, eu posso comer um gostoso bolo de chocolate, eu posso fazer tantas coisas legais, eu posso aprender, eu posso aprender a domar os meus instintos, direcionando as minhas condutas de uma forma que eu já acredito que é moralmente válida. A religião, a sociedade, as leis nos ajudam a fazer isso. Eu posso fazer um monte de coisa, mas como espírito, eu posso muito mais. O que eu não posso fazer a mais como espírito é a limitação da minha evolução moral e intelectual. E a nossa tendência é ir passando por esse processo, ir crescendo, ir aprimorando e ir expandindo os nossos limites. Olha que coisa bonita. Na vida material, esses limites são um pouquinho diferentes. A gente está aqui condicionado pela matéria, e aí aqui nessa ilusão da matéria, ilusão entre aspas, porque é tudo verdade, mas não mostra tudo. Eu gosto de fazer o seguinte paralelo, gente. Para quem dirige fica mais fácil, mas mesmo quem não dirige é fácil entender. A vida material, ela não é falsa, mas ela é igual ao retrovisor do carro. Ela não mostra tudo. Quando você vai dar uma ré no carro, ou se você estiver lá em frente ao espelho e estiver querendo ver, caiu alguma coisa atrás de você, você fica assim no espelho tentando olhar. O que você está vendo no espelho é verdadeiro, mas não é completo. Assim é a nossa vida de espírito encarnado. O que nós estamos vendo aqui da nossa realidade é verdadeiro, mas não é tudo. Então a gente precisa reservar essa compreensão de que tem uma parte da realidade que nós não estamos enxergando. E quando a gente transpõe para essa vida virtual, é um fenômeno muito parecido. Somos nós, as pessoas, vivendo, fazendo isso, aquilo, mas não estamos vendo tudo. Não temos acesso a todos os instrumentos, certo? Não temos como agir com todos os recursos que temos na vida material. Esses recursos ficam um pouco limitados. Então, amigos, a vida virtual, e aí eu vou chegar no que é nosso ponto central, né? Mas eu precisava fazer essa introdução. Eu tendo a ver esse momento de isolamento, em que estamos todos lançados a essa necessidade de vivermos mais tempo virtualmente a vida de relação. Mas, não só, né? Mas estamos sendo forçados um pouco a vivermos mais essa vida de relação virtualmente como um fenômeno que não é novo e que nós já sabemos que experimentamos. Esse é o raciocínio. E quanto mais eu limito as minhas possibilidades, aqui é uma proposta que eu vou fazer para vocês de reflexão, vocês vão dizer se concordam ou não. Mas quanto mais eu limito as minhas possibilidades, parece que isso funciona como uma espécie de caixa de ressonância. O que é uma caixa de ressonância? O violão, por exemplo, aquela caixa de madeira do violão é uma caixa de ressonância. Se você pegar uma corda de um violão, esticar naquela mesma tensão e bater, vai fazer um barulho muito pequenininho. Mas aquela caixa de madeira faz com que aquele barulhinho da corda ressoe ali dentro e fica um som mais forte para a gente ouvir. Ou seja, é o mesmo fenômeno tanger as cordas do violão, mas a presença da caixa de ressonância faz com que aquilo fale mais alto. Quando eu venho aqui para a vida reencarnado, é como se a vida de reencarnado fosse uma espécie de caixa de ressonância, porque todas as minhas dificuldades,
todos os meus dramas, todos os meus sofrimentos, todas as minhas alegrias, as minhas capacidades, aqui nessa vida que é um pouco limitada, isso tudo vem à tona, porque o próprio corpo físico nos condiciona a vivermos aquilo que precisamos, segundo o planejamento dessa experiência reencarnatória. E aí, quando a gente joga para a vida virtual, é como se a gente aumentasse ainda mais essa caixa de ressonância. Se eu tenho dificuldade na vida de relação, vai ficar mais fácil eu me esconder dela. Se eu gosto de bater boca, vai ficar mais fácil bater boca na internet do que presencialmente. É mais fácil, vocês não acham, não? É muito mais fácil eu pegar uma postagem na internet, fazer um comentário lá falando que eu não concordo e fulano tá errado, xingando todo mundo. Muita gente faz isso. Eu tô sempre fazendo um convite para que a gente não faça isso. Não vamos poluir o nosso dia com isso, mas é um exercício, né, que todos temos que tentar, mas que presencialmente, na frente das pessoas, seria um pouco mais difícil de fazer. Então, a vida virtual, ela não sendo diferente na essência da vida em geral, ela nos reclama o mesmo tipo de esforço e atenção, mas nos reclama um cuidado especial para a gente não permitir que os riscos e as facilidades dessa vida nos prejudiquem. Agora vocês imaginem, e agora vou cumprir o prometido, vou mergulhar naquilo que nós havíamos combinado como tema de hoje, né? Que não é só uma abordagem sobre essa questão do isolamento e da vida virtual. É também uma observação sobre como que isso funciona para o jovem e para a criança. Então, eu acho que é caixa de ressonância para todo mundo. E aqui, amigos, vejam bem, não estou fazendo uma abordagem psicológica, eu não sou psicólogo, não estou fazendo uma abordagem sociológica, também não sou da área, não é essa a ideia. A ideia é a gente trazer esse recorte de uma reflexão da vida para imaginarmos o evangelho entrando nessa equação. Porque quando o evangelho entra na equação, a coisa muda de figura. Mas então vamos lá, enquanto eu faço mais um ajuste aqui no ar-condicionado. Porque eu estou explicando para vocês saberem o que é o barulhinho, né? Amigos, a vida do jovem e da criança de hoje, na minha opinião, e é uma opinião mesmo, claro que ela é embasada por alguma leitura, algum estudo, pesquisas, mas é uma opinião. Ela tem alguns elementos que são muito mais difíceis para os jovens de antes. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são jovens há mais tempo, que estão acompanhando, estão aqui conosco hoje. E eu vou pedir que vocês façam essa comparação. A vida da infância, do adolescente, da criança, ela nunca é fácil. Mas é claro que ela sempre teve desafios e é claro que eles vão mudando ao longo do tempo. Muito bem. Os grandes desafios dos jovens e das crianças no passado, em grande parte, eles eram de reconhecimento. E por muito tempo, o jovem e a criança foram tratados como objetos. O jovem e a criança faz o que o adulto mandar que ele faça. O tempo foi passando e parece que esse lado ficou muito melhor para o jovem e para a criança. Hoje o jovem e a criança são mais ouvidos, eles têm os seus direitos formalmente previstos e, por isso, mais respeitados do que há mais tempo. Eu não vou entrar em detalhes disso, não é o objetivo, mas a grosso modo dá para a gente dizer isso, até porque o simples fato de a gente ter uma proteção valoriza esse aspecto. Pois bem, só que veio para o jovem e para a criança, junto com essas facilidades, novos desafios, porque a vida é assim. Vocês estão achando o quê? Nós estamos aqui reencarnados porque fomos maravilhosos e vamos agora cantar em ruas de ouro e tocar com os anjos? Não é assim que funciona. É trabalho, é desafio, é aprendizado e é crescimento. E qual é o grande desafio que me parece estar sendo colocado no crescimento hoje para os jovens e para as crianças? É o grande número de escolhas. Há pouco tempo, há poucas gerações, eu posso falar pela minha mesmo. Vamos imaginar, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente na escola. Galera, não tinha muita coisa para escolher, não. O sapatinho era conga mesmo, né? Tinha um negócio de conga, que chuva, um negócio assim, que era o que tinha lá para usar. Não tinha muita opção de comida, não. Vai chegar em casa e vai comer o quiabo que tiver lá e dar graças a Deus o dia que tem um franguinho. E não é só uma questão de acesso a uma vida materialmente mais confortável, não. Mesmo para as pessoas com mais disponibilidade financeira e com menos disponibilidade financeira, é claro que havia muito mais casos de fome, etc., mas assim, não tinha muita opção de entretenimento. Hoje, praticamente todo mundo tem acesso à televisão.
Hoje, mesmo as famílias que estão em maior dificuldade, vulnerabilidade social, elas têm o celular, têm um acesso ali ao entretenimento, à informação. E parece que isso é muito bom. É claro que é bom. É claro que ter opção é bom. É claro que ter acesso à informação, novos recursos, mais possibilidades de alimentação, de estudo, de aprendizado, de entretenimento. É claro que isso é legal. De transporte. É muito legal, conhecimento. Mas tudo que a gente ganha é um poder que a gente tem. E tem um filme aí que diz que é o Homem-Aranha, que ele traz essa reflexão filosófica que me parece muito viva. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Nós estamos vivendo um mundo em que as novas gerações têm acesso a enormes poderes que os seus pais e avós não tiveram acesso. Você consegue imaginar o seu avô? Você acha que ele fazia alguma noção? E aí vale para o avô de todo mundo. Que ia ter um aparelho que você comunicava com todo mundo. Entra para ver vídeo que o povo fez lá não sei aonde. Faz compra. Mede coisa do corpo. Isso aqui é uma loucura, gente. Isso aqui é uma doideira, ó. O avanço tecnológico, ele não tem precedentes nem previsões. É uma coisa assim, muito forte. E de repente isso caiu na nossa cabeça. E não é que o jovem, ele não tem humildade para usar a conga. É porque ele sabe que tem 700 opções de calçado. E a conga, coitada, ela nem existe mais, porque tem esse, tem aquele, tem outro. Tem o que custa 20, o que custa 50, o que custa 100, o que custa 1.000, o que custa 10.000. E isso está sendo jogado na cabeça de todos nós. Há 50, 100 anos, provavelmente, quando a gente fosse escolher a nossa profissão, a gente ia ter que escolher a profissão da galera da nossa família. Ah, não, eu tenho aqui, o pessoal já tem um mercadinho, a gente vai continuar no mercadinho. Não, meu avô é marceneiro, meu pai também, eu vou trabalhar na marcenaria com ele. Hoje não, gente. Hoje a gente pode escolher qualquer coisa. E ainda o pessoal fala assim, atenção, jovens, 50% das profissões daqui a 20 anos nem vão existir mais. Das profissões de hoje, nem vão existir mais daqui a 20 anos, porque novas profissões vão surgir. Então, o desafio que nós temos hoje, maior para os jovens e para as crianças, ao meu ver, é o absurdo excesso de opções. Como que resolve isso? Cortando as opções? Olha, eu tenho íntima convicção de que não resolve. E mais, seria incompatível com o evangelho, que nos tem uma palavra de liberdade, de acesso e de aprendizado. É muito mais difícil resolver do jeito certo. O jeito certo é educação, preparação, responsabilidade. Do jeito que falou a leitura inicial que nossos companheiros leram aqui. Nós vamos conquistar uma boa parte disso na escola, na educação formal. Mas nós vamos precisar conquistar uma grande parte disso no lar. É com muita conversa. É tendo empatia para entender quais são os desafios do jovem de hoje. Em geral, os pais e mães, os papais, mamães, os avós, em geral, a gente fica meio implicado com os jovens. Que a gente fala, para você é muito mais fácil, no meu tempo é que era difícil. Eu tinha que ir a pé para a escola e eu ia de chinelo num pé e sapato no outro, porque não tinha nem 2 sapatos, que eu tinha que dividir com seu tio fulano. Porque a gente viveu isso e está muito vivo. Estão muito vivos, né? Quais foram os nossos desafios naquele tempo? Mas a gente não pode fechar os olhos para compreender quais são os desafios de hoje, ainda que, num primeiro momento, eles pareçam apenas facilidades. Agora, amigos, vamos fazer o nosso caldo aqui, já encaminhando para a parte final do nosso comentário, para que depois nós possamos chamar os nossos amigos aqui, para fazermos os comentários juntos. Se alguém tiver trazido alguma pergunta, se não tiver, não tem problema, a gente está programado para falar até o momento que precisar, mas eu sei que nós vamos conversar aqui e vai ser bem importante, porque quero muito poder ouvi-los também. Nós temos esse ranço, às vezes, de achar que foi mais difícil para nós e que o jovem hoje só recebeu muitas facilidades, mas, gente, todas essas facilidades da modernidade não vieram com manual de instrução. A gente precisa debater, discutir, conversar, para que a gente possa entender como lidar com essa modernidade. Eu me lembro quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, lá do primário. Então isso deve ter sido mais ou menos no ano de 1988, alguma coisa assim. E aí tinha um livrinho, ou na segunda série, sei lá, não lembro mais. Aí tinha um livrinho que chamava As Coisas que a Gente Fala. Aí o livrinho tinha o seguinte ensino moral. Olha, você tem que ter muito cuidado, que na história tinha o fulaninho, falou mal da fulaninha. Aí mostrava aquelas palavras sendo levadas pelo vento. E aí aquilo que o fulaninho falou, achando que era só ali,
chegou lá no ouvido da outra pessoa e criou uma situação embaraçosa. Vocês já pensaram isso colocado na comunicação via internet? Lembra da caixa de ressonância que eu falei para a gente fechar o nosso caldo aqui? Isso toma uma proporção ainda muito maior. O jovem está falando aqui, daqui a pouco o amiguinho que ele já... Não é que o amiguinho vai falar, ó, fulano falou isso, não. Ele está printando a conversa e mandando para fulano. Aí o jovem começa a namorar, começa a sentir as coisas do corpo, da adolescência. Quase todo mundo sente isso de uma forma muito parecida em determinado momento da vida. E tá muito apaixonado, só quer falar, né? Tem uma fase que a pessoa tá tão apaixonada, só quer conversar com a namorada não quer. O pai não quer conversar, a mãe não quer conversar. Só quer ficar com aquela pessoa ali que, de repente, concentra tudo da vida, porque é um momento de grandes descobertas. E aí, o que o jovem hoje faz? Ele manda nude. Ele manda nude, que é uma coisa, assim, muito forte. Tá expondo o próprio corpo, mas tá todo mundo fazendo. Ele não tá tendo com quem conversar sobre isso. Será? Não sei, não estou aqui para dizer que é uma coisa errada, certa, não é nem isso. Não quero fazer uma análise assim, de dizer o que é o certo e o que é o errado. Eu estou falando o seguinte: os pais desses jovens não tiveram essa experiência, mas geralmente fizeram um monte de coisa que se arrependeram, né? Geralmente tem um monte de conselho para dar para os filhos: não pode fazer isso não. Quando você vai descobrir que foi exatamente o que o pai e a mãe fez. Vocês já viram isso, né? O pai e a mãe fizeram uns negócios lá que se arrependeram, deu muito certo, sofreram pra caramba nos relacionamentos, aí fica dando conselho para filho, mas não conta que fez não, né? Fica falando que é assim que faz, mas não conta como que aprendeu não. Aí o jovem vai fazer as coisas hoje, mas as gerações anteriores não tiveram essas experiências. E o jovem vai descobrindo, sabe quem que vai ensinando para ele? Os outros jovens. E as outras crianças. Porque a gente vai aprendendo na escola, no contato com os amigos, com os priminhos, os outros coleguinhas, os vizinhos, enfim. Então, amigos, é aqui que entra a chave da nossa reflexão. E a chave da nossa reflexão é o Evangelho. Porque Jesus foi capaz de trazer para a gente um compêndio de ensinamentos e reflexões que são marcados pela característica da atemporalidade. Ele nos deu uma série de dicas que valeram lá para o período que ele viveu, valeram para a Idade Média, valeram para os tempos passados, para quando nós éramos jovens, vale para hoje e vai valer daqui a 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 anos. Porque o poder do Evangelho se resume pela capacidade de síntese e abordagem direta de Jesus, não necessariamente fácil de interpretar, até porque a nossa interpretação é que evolui ao longo do tempo, e não a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é como se fosse um baú de um tesouro interminável. Sabe aquela arca perdida de um grande tesouro? É o Evangelho. Dentro dessa arca existe um tesouro que quanto mais você tira, mais sai. Não é uma mágica. É porque quanto mais a gente tira, mais a gente entende. E quanto mais a gente entende, mais a gente aprimora a reflexão. E aí, o nosso jovem, a nossa criança, o nosso jovem, como é que essa galera vai ser afetada pelo isolamento social? Vai ser afetada com a potencialização de todos os desafios. Se já havia dificuldades para o estudo, elas ficarão potencializadas, porque os recursos estão mais limitados. Se havia dificuldade de relacionamento, elas ficarão potencializadas, porque os recursos estão mais limitados. Se havia dificuldade de convívio, enfim, qualquer coisa, é isso que vai acontecer. O nosso ambiente ficou restrito. Diminuíram as nossas alternativas. E vai todo mundo mergulhar num mundo em que é mais fácil a gente se comprometer, que é o mundo virtual. Por que é mais fácil a gente se comprometer no mundo virtual? Eu já até mencionei isso aqui. Porque no mundo virtual, a gente não vê as consequências dos nossos atos na mesma velocidade. Mas a resposta é o Evangelho. Nós vamos perceber que Jesus foi um grande empoderador das pessoas. Quando Jesus nos mostrou que nós temos um relacionamento direto com Deus, não dependemos de intermediário. E, principalmente, quando Jesus nos mostrou que o nosso sentimento de bem-estar está intimamente ligado à nossa capacidade de compreendermos as consequências dos nossos atos. E nós não vamos conseguir mostrar isso para o jovem no mundo do século XXI, um mundo pautado em liberdade, uma liberdade que está sendo construída aqui com muita dificuldade.
e da qual o grande precursor é o próprio Cristo. Mas que do ponto de vista formal aqui da nossa sociedade ainda é algo muito recente. Porque só a partir do século XVIII que nós começamos a experimentar as primeiras vivências de liberdade nos estados. Antes existia um rei ou um governante autocrático que mandava em tudo e você não poderia nem questionar. Em 10 mil anos de civilizações, nós estamos falando em 250 anos, talvez, com algum grau de liberdade política, de expressão. É um fenômeno novo, que nós também estamos aprendendo a viver do ponto de vista espiritual. Agora, pensem comigo. Dentro disso tudo, a sociedade do século XXI, vocês acham que nós vamos conseguir convencer os jovens e as crianças pela imposição de uma simples proibição? Vai até funcionar com alguns. Mas como há acesso a muitos paradigmas diferentes, a vida da criança e do jovem não é só mais aquela que a família desenha, esse fenômeno tende a não dar certo. A solução talvez seja entender que, do ponto de vista espiritual, estamos todos no mesmo patamar, na mesma altura, que nós, como pais, filhos, eu estou falando nós, apesar de que eu não sou pai ainda, mas quem já se coloca nessa condição reconhece a experiência da vida material a mais que tem e vai estar sempre tentando demonstrar isso para as novas gerações, mas sem confundir e achar que isso coloca as pessoas em uma situação de superioridade. Porque nem Jesus se colocou em situação de superioridade com ninguém. Não tem nenhuma passagem que você vê Jesus ser questionado e falar assim, mas Jesus, e por que tal coisa? E ele fala assim, porque eu estou mandando. Ou Jesus dizer assim, porque eu estou falando e eu sou o Filho de Deus. Jesus não fala assim. Jesus ouve a problematização de todo mundo que o procura e traz uma palavra de explicação fundamentada. A pessoa pode até não conseguir compreender na sua inteireza o que ouviu de Jesus, mas Jesus disse e fez aquilo que promovia o desenvolvimento da responsabilidade do outro. Jesus trabalha assim o tempo todo com a condição de cada um. Jesus consegue dar orientações para a vida de uma forma muito pormenorizada, mas da qual a gente consegue extrair um sistema que nos orienta sobre os pilares fundamentais da nossa história de ser humano, pensante, espírito imortal, filho de Deus, capaz de se comunicar com a divindade de maneira direta, que conta com o auxílio fenomenal desse, que não é exatamente o intermediário, mas é um grande paizão que está aqui nos orientando, participando da formação da nossa terra, distribuindo dádivas para que nós possamos compreender como é que vivemos a vida e caminharmos nessa vida. Esse cara é Jesus. E à medida que a gente vai extraindo do Evangelho, a gente vai se aproximando das pessoas. Porque a gente percebe, ainda mais quando passamos a acreditar na sucessividade das vidas, que ninguém está acima da experiência de ninguém. Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira. Nós, no Centro Espírita, não podemos duvidar da capacidade do jovem por uma razão muito singela, porque nós acreditamos em reencarnação. Se não vem um jovem com uma ideia, aí a gente tem preconceito. Ah, você é novo ainda, você vai aprender, isso não é assim não. Mas, gente, às vezes é o André Luiz que reencarnou. Olha a vergonha que a gente vai passar. Não vamos passar essa vergonha. Vamos ouvir. Vamos ouvir com o coração aberto. Vamos conversar de igual para igual. Vamos abrir o Evangelho juntos. Porque o Evangelho é a resposta para nós vivermos melhor essa vida material, reencarnada. E é por essa mesma razão que o Evangelho é a resposta para viver essa vida ainda mais restrita que eu estava comentando lá antes, que é essa vida virtual. Nós, que somos espíritos cheios de liberdade, reduzimos essa liberdade a partir da ocupação de um corpo físico, vimos aqui para a Terra com várias limitações cognitivas, emocionais, para vivermos o que precisamos viver, e no contexto de isolamento limitamos ainda mais as nossas faculdades, porque temos que continuar na vida de relação, mas com muito menos alternativas, com muito mais portas fechadas, e precisamos fazer isso nos equilibrando num momento que é muito difícil, a sociedade enfrenta momentos de grandes desafios, como sempre enfrentou. O grande problema da sociedade que faz ela enfrentar esse tanto de desafio é um serzinho que existe nela, que é o ser humano. E a gente vai continuar nisso, porque é disso que a gente precisa para aprender. A sala de aula aqui ainda é um pouco tumultuada, ela chama Terra, mas é a que a gente precisa.
Então a gente vai seguir agradecendo a Deus com muita convicção pela alegria de estarmos aqui nessa experiência. Vamos tentar relevar o peso que a gente dá para as coisas, tirando um pouquinho o peso dos nossos ombros, tirando um pouquinho o peso dos ombros dos que estão ao nosso redor, dos jovens, das crianças, dos adultos, dos idosos, todos nós, para que com mais leveza e alegria a gente possa se reconectar com as coisas boas, com tudo que o mundo nos oferece e, sobretudo, com o inesgotável manancial de ensinamentos que é o Evangelho. Esse tesouro, que quando você abre a arca que guarda ele, tem uma luz que quase nos cega. Andou cegando um pessoal aí, tipo Paulo. Na época ele ainda chamava Saulo. E que quanto mais a gente tira tesouro, mais tesouro a gente vê. A proposta final desse tesouro não é eu vou resolver a sua vida e a sua vida vai ficar perfeita e você vai dominar o mundo. Não foi isso que Jesus ensinou. A proposta final desse tesouro é mude a sua perspectiva. Compreenda a existência de uma vida espiritual, de uma conexão direta com Deus e do reino que não é deste mundo, para usar as palavras de Jesus, e tudo vai ficar mais fácil para a gente se desafiar, para a gente crescer, para a gente progredir. Não importarão mais quais sejam os desafios ao nosso redor. É isso, amigos. Eu vou chamar agora os mentores do plano virtual. Olha eles chegando aí. Chegaram, olha que alegria. Além desses mentores do plano virtual que eu tenho aqui comigo hoje, tem os nossos mentores do plano espiritual também. E agora, eu já até passei um pouquinho do tempo que eu queria, vamos bater um papo aqui do jeito que vocês comandarem aí para nós. Ok, obrigada, hein, Denis? Excelente, muito bom. Os comentários aqui estão bem intensos. Sim, então... Faz isso, minha pergunta. Então, Denis, a pergunta da nossa amiga Érica está assim. Acho que está muito mais complexo agora, não só para os jovens, que vivem nesse mundo de ilusões difícil de administrar, mas para nós pais, que não sabemos ainda, ao certo, quais limites temos que dar? Eu percebi que a Érica concordou um pouco com o que eu falei e trouxe uma questão que é fundamental, porque eu estava falando que o desafio dos jovens hoje é ter que lidar com um monte de coisa para as quais eles não foram preparados, né? Aí eu pergunto, e os pais foram? Também não fomos, né? Também não foram. Então, sabe, Érica, eu sei que é uma resposta muito clichê, mas eu vou tocar nisso mesmo. Eu acho que o amor, ele acaba sendo a resposta, porque nós não vamos conseguir, a priori, ou antes, prima facie, sabe, estabelecer exatamente como é que funciona, até porque, como os carismas são muito diversos, cada filho vai requerer uma coisa, é um trabalho muito artesanal, sabe? É o sentimento que eu tenho. A gente tem que ir lidando, sentindo, com muita convicção de que, com essa dedicação, com esse amor que só um pai e uma mãe sabem dar, a gente vai ter que encontrar uma resposta para cada caso. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, e aí eu estou falando da minha experiência um pouco como evangelizador nas mocidades, como professor também. Uma coisa que eu sinto que a juventude e a infância hoje pede muito é o limite. Mas vejam, o limite não é uma coisa ruim, nem é uma coisa agressiva. É porque é mais ou menos assim. A turma vai vivendo um pouco solta, mas a turma quer ser desafiada e os jovens e as crianças sempre, precisam ter uma noção muito clara de causa e consequência. Eles não conseguem ver isso. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha sobrinha tinha lá 2, 3 aninhos, aí um dia eu tava com uma roupa que tinha um tigre. Aí eu fazia rau com o tigre da minha estampa e ela ficava assustada. Ela achava que tinha um bichinho ali. Quanto mais jovem, menor a nossa capacidade de fazer um bom estabelecimento de uma relação de causa e efeito. E o nosso processo de educação é muito baseado nisso. Como é que a gente ensina a criança que não pode botar o dedinho na queimada? Se você colocar o dedinho aqui, você vai tomar um choque, vai machucar o dedinho do neném, vai ver dodói. Só que a gente só começa a ensinar ela a partir de um certo momento, porque antes a gente tampa a tomada. Então eu acho que o limite vem no momento em que a gente consegue interpretar a partir de onde que a gente já tem que fomentar o desenvolvimento da responsabilidade em cada situação específica, mas sempre fomentando o desenvolvimento da responsabilidade em tudo, e até onde
essa responsabilidade precisa ser cerceada. A galera está desesperada para ter limites. Porque como hoje tem muita tecnologia, os pais e as mães, eles veem a criança mexendo no celular, que é uma coisa que o pai e a mãe teve dificuldade para aprender, porque ele só foi aprender mais velho. Aí ele vê aquilo e ele fala, gente, esse menino é inteligente demais. Essas crianças de hoje em dia, elas são muito inteligentes, elas sabem tudo. Não, gente, é porque eles receberam esses estímulos muito jovens. Não são espíritos melhores, não. Vamos sair dessa, não tem nada dizendo isso aí. Mas é porque elas receberam um estímulo muito jovem. Então, o pai e a mãe acham que esse filho ele é muito inteligente e capaz, e ele começa a vender essa ideia para esse filho. Ele começa a vender para esse filho a ideia, aqui já está ficando um pouco psicanálise, mas não é a minha ideia, não. Mas ele já começa a passar para esses jovens essa impressão de que ele vai dominar o mundo. Aí na hora que ele vai bater lá na frente, não é bem assim que funciona. A frustração vem rasgando. Porque os nossos pais ficaram encantados conosco. E eles acharam que a gente tinha uma coisa assim, mas na verdade era só o desenvolvimento natural para as crianças, para os jovens dessa geração. E aí vai causando essas coisas. Sabe? Bom, a Érica fez uma pergunta tão boa, né, tão complexa, e eu tenho consciência, viu, Érica e amigos, que eu não fui capaz de respondê-la. Mas eu estou jogando aqui algumas reflexões para a gente ampliar os nossos pensamentos. Então, Denis, muito boa toda a reflexão que você fez, e eu queria aproveitar e perguntar, assim, na sua opinião, você falou que você ainda não é pai, mas que você tem um embasamento de estudos, né, de pesquisa. Na sua opinião, a maior dificuldade nesse período de isolamento seria para a criança ou para o adolescente, para o jovem? Olha, bem interessante. Eu vou ter que confessar uma dificuldade para dizer isso, porque como eu não tenho aqui dentro de casa comigo, eu tô muito pelas experiências indiretas, né? Mas eu acho assim, eu vou tentar responder a sua pergunta de uma maneira um pouco capciosa. Eu acho que a maior dificuldade é para quem já vinha tendo mais dificuldades, independentemente de ser criança ou jovem. A criança que já estava mais conectada com o mundo real, com as coisas da vida, gente, nós temos aberto mão de coisas muito essenciais da vida. O contato com a natureza, a leitura, coisas básicas que às vezes a gente vai perdendo. A criança que já está excessivamente no uso dos tablets, eu não estou aqui para dizer o que é bom, o que pode, o que não pode. Aí nós vamos procurar no Google, os especialistas vão nos ajudar. Mas assim, quem já estava com uma dificuldade no extremo, está em mais apuro agora. Quem já vinha conseguindo encontrar um caminho mais saudável, está conseguindo se readaptar. Porque, na essência, não muda muito. Muda a forma que a gente vai usar. Eu acho que isso vale para todos. Perfeito. Então, temos mais uma perguntinha aqui, que está assim. Diante do isolamento e o fechamento das casas, é que podemos oferecer para o jovem e a criança que não tem acesso aos conteúdos virtuais? O que nós podemos oferecer para eles que não têm esse acesso assim? Ilgner, a pergunta, se eu entendi bem, seria especificamente para as casas espíritas, né? Ou não isso? Então, diante do fechamento das casas espíritas, as crianças... Das casas espíritas. Isso. Tá. Como nós poderíamos ajudar? Bom, aqui eu vou ter que falar uma... Eu já vi aqui que a Érica gentilmente está dizendo que eu respondi pelo menos um pouco da pergunta. Obrigado. Quem tem amigo tem tudo, então eu sei da boa vontade de vocês e agradeço pela gentileza, mas eu estou frisando isso porque realmente nós nem temos pretensão de fechar nada. Eu acho que eu vou ficar muito mais feliz se todos que estão aqui conosco hoje saírem daqui provocados a refletir, a buscar, a pensar, a discordar. Eu vou ficar muito mais feliz do que qualquer outra coisa. Então, obrigado, viu, minha amiga? Obrigado mesmo. Mas então, voltando a esse ponto, né, do fechamento e da limitação dos recursos, como nós temos visto muitos comentaristas dizendo, isso acaba impactando mais quem tem menos recursos materiais. As pessoas que estão com menos acesso à internet, aos dispositivos eletrônicos, estão ficando ainda mais privadas, ao passo que quem tem mais acesso, tem lugar aí que está acontecendo evangelização infantil, né? Mas, bom, agora eu vou fazer uma sugestão de quebrar essa reflexão para vocês. Eu gosto sempre de lembrar a todos que o Espiritismo tem, dentre muitas coisas muito legais que nós temos, ele tem uma coisa que me encanta muito, e que para mim é uma grande expressão da liberdade e da liberdade religiosa nesse século XXI, que é o seguinte:
Se você quiser abrir um centro espírita, você não precisa pedir autorização de ninguém. Se você quiser abrir uma igreja de uma ou de outra denominação, aquilo é uma instituição central. Você não pode abrir um lugar lá, botar uma placa assim, Igreja Católica Apostólica Romana, não pode não. É uma organização que existe, da qual talvez nós já tenhamos participado em outras vidas, de uma ou de outra forma, né? Eu estou falando nós, os espíritas em geral. Muitos participamos nessa vida, né? Tem sede lá no Vaticano, Estado Nacional, e é eles que vão comandar, tranquilo, não tem problema nenhum quanto a isso. Se for a igreja fulana, mesma coisa. Agora, se você quiser fazer um grupo espírita, você pode, você bota uma plaquinha aí e fala, gente, aqui agora é o grupo espírita da paz. E a gente se reúne aqui. É uma liberdade sem precedentes. Onde que eu quero chegar com isso? É tão livre, mas tão livre, mas tão livre, que nos obriga a perceber a capacidade de captar o que é o essencial. E o essencial não é o ritual. O essencial não é o ambiente da casa espírita. O essencial é a nossa capacidade de aprender e transformar. Agora, o ambiente da casa espírita ajuda demais, né, gente? Que aí a gente faz a semana espírita, junta todo mundo. Eu não sei se vocês comem lá um cachorro quente depois, todo mundo bate um papo. Isso ajuda demais. Mas nós já sabemos que isso não é assim. Essencial para estarmos conectados com Deus. E eu acho importante frisar isso. Por quê? Porque aí nós vamos perceber que quando nós temos a casa espírita aberta, nós temos que utilizar esse espaço para algo que vai muito além do que nós fazemos naquela horinha que nós estamos ali. E eu sei que todo mundo já sabe disso. Nós estamos utilizando aquele espaço para nos prepararmos para lidar em todas as outras horas que a gente não está lá dentro. Eu acredito que quando nós voltarmos às casas espíritas e as casas estiverem abertas, nós vamos aumentar muito a nossa percepção de como fazer isso de uma forma bacana, vamos desenvolver a nossa capacidade de aproveitarmos aquilo ali como uma espécie de catalisador. Por quê? Galera, a casa espírita esteja aberta ou não, você vem aqui ou não, você está captando aqui uma parte desse tesouro. E você vai levar esse tesouro com você onde você estiver. Nós ainda precisamos, tá, gente? Precisamos da internet, estamos aqui por isso. Precisamos da casa espírita por muito tempo. Mas nós vamos refundar a nossa percepção de que dentro do nosso lar é uma casa espírita. Eu tenho muitos amigos espíritas que frequentavam as reuniões, tudo bonitinho. Sexta-feira estava na reunião X, sábado na reunião X, veio o isolamento, não fazia prece em casa. Opa! Nós não podemos nos tornar dependentes exclusivamente do que nós fazemos na casa espírita. E é claro que aí entra um desafio ainda maior, que é o desafio da ajuda material, né, as atividades de assistência social, que muitos têm conseguido reorganizar a forma de fazer, preservando as questões do contágio, e esse que a nossa companheira nos trouxe, que é como que eu vou chegar nessa criança, porque para a criança essa atenção é muito mais difícil, e ainda mais para aqueles que materialmente têm maiores dificuldades de acessar os dispositivos da internet. É uma grande oportunidade para sermos fraternos, e agora, além da campanha da arrecadação de arroz e feijão, nós temos que fazer na Casa Espírita a campanha de arrecadação de notebook e celular, porque nós precisamos dar esses insumos para toda a sociedade. Vamos conseguir. Agora, só um parêntese, desculpa, mas eu preciso fazer esse complemento, Valéria. Nós vamos dar nós vamos trabalhar, né, nesse complemento do acesso material, mas o mais importante é o desenvolvimento da responsabilidade. Porque senão o que vai ser feito desse computador? Exatamente. Você já fez um gancho para a próxima pergunta. Opa, então deu certo. Tá vendo que no caso, a outra pergunta que nós temos aqui. Tá vendo? Tá assim. A internet possibilitando uma variedade de escolhas e acessos pode atrasar o avanço moral do espírito em desenvolvimento? É aquele negócio, né? São mais alternativas. Sabe quando... Todo mundo aqui já deve ter jogado baralho. Eu tô preocupado porque eu tô achando que as novas gerações não jogam baralho mais. Mas eu ainda jogava, né? Joga, né? Então sim. Aí pega um agora é buraco. Uno, pronto. Eu acho que eu já joguei esse negócio uma vez. Aí você pega lá um baralho, aí sabe quando você tá indo meio mal no jogo? Tipo buraco. Aí você começa a encher a mão de carta. Fica com a mão cheia. Na hora que você vê, você já tem uma canastra na sua mão, mas você não conseguiu perceber de tão cheia que tá a sua mão. Muitas opções trazem um desafio de você conseguir interpretar as opções, utilizando-as de maneira adequada para o que é a sua necessidade. Hoje, gente, quando a gente pensa em educação,
A gente tem que pensar muito mais em desenvolver as capacidades relacionais, de relacionar as coisas, entender como que eu uso, do que ficar jogando conhecimento para dentro. E aí você vai poder usar a internet como você quiser. Você vai poder usar a internet para jogar um monte de conhecimento para dentro, e se você não tiver a capacidade de filtrar o conhecimento bom, separá-lo do que não te aproveita, e de relacionar para usar o conhecimento bom, a coisa vai ficar mais difícil. Então eu não vejo a internet por si só como um problema, mas como algo que potencializa, mais uma vez, a nossa dificuldade de escolher e de trabalhar o desenvolvimento daquela necessária relação de causa e efeito, para que a gente possa se organizar sem se desesperar com tantas opções. É isso que a gente precisa fazer, sabendo escolher. É isso que nós precisamos dar aos jovens, dentro de casa e na casa espírita e na escola. É isso que todos nós precisamos, não é só para o jovem, não. É que a gente que já está mais velho, tipo eu, já vai ficando meio sem graça, ninguém já não começa, sabe assim, mas para o jovem tudo, meu Deus, fica um negócio desse tamanho. Então fica tudo ainda um pouco mais impactante. Perfeito. Então, Denis, temos mais uma perguntinha aqui da Jussara, e ela pergunta assim: os adolescentes não entendem que junto com a liberdade vem a responsabilidade. Como devemos agir? Muito legal. Eu adoro isso. Antes, eu só vou fazer um comentário, que eu não estou conseguindo ver todos os comentários, tá, amigos? Eu estou indo mais pelo que eles estão trazendo aqui para nós. Mas eu consegui ver alguns, porque às vezes tem algumas palavras que chamam muito a atenção da gente. Aí eu vi, a Jane falou assim, comemos muito, Denis, na casa espírita. Aí chama atenção, né? O sujeito vê a palavra comida, o verbo, ele já fica meio assim. Que, inclusive, eu tenho um amigo de Cataguases, que é o Hércules Mota, que é ele que gostava de falar, né? Que o versículo favorito dele, do Evangelho, é quando Jesus diz para Zaqueu: hoje jantarei em sua casa, né? 8h30 da noite, sábado, a gente só pensa nisso, a gente é muito atrasado. Mas fora, e quem sabe um dia ainda vou ter a oportunidade de partilhar da mesa com vocês, nessa casa espírita, vou ficar muito feliz quando tivermos a oportunidade. Essa questão do desenvolvimento da relação de responsabilidade, causa e efeito, na verdade, na minha modesta opinião, é o aprendizado maior que nós temos aqui na Terra. Por quê? O próprio mundo material, ele é recheado de mecanismos para nos ensinar sobre isso. Então, como é que você planta para comer? Você tem que preparar a terra, colocar a sementinha. Se você não colocar, não vai nascer, causa e efeito. Como é que você conserva a sua saúde física? Você não pode se machucar, você tem que cuidar disso, daquilo, causa e efeito. Então, assim, a lei de causa e efeito, ela é uma lei natural e ela está impressa no mundo material de uma maneira absurdamente viva. Ela está tão viva no mundo material que eu tenho certeza que quem aí conhece as lições do Emmanuel vai se lembrar de dezenas e dezenas de lições do Emmanuel, que quando ele vai nos dar um ensinamento, ele utiliza exemplos da natureza. Ele fala assim, a pedra, que hoje é o diamante que você admira, não abriu mão de ser lapidada. A madeira que sustenta a sua casa teve que sofrer os golpes do machado. Emmanuel sempre traz lições em que ele faz relações desses exemplos materiais da lei de causa e efeito. Então, a questão é que nós estamos no momento de intelectualizar isso. Jesus também fala da lei de causa e efeito, né? Ele fala que o cara que plantou a boa semente vai colher o trigo, o outro que plantou o joio deixa crescer que lá na frente a gente resolve. Ele fala que o semeador que colocou no terreno arenoso aquilo não vai dar nada, ou melhor, a semente que caiu no terreno arenoso, a semente que caiu no pedregulho não nasce, gente. Mas a semente que caiu no solo preparado nasce, causa e efeito. Ele também fala que o cara que recebeu o talento e enterrou, aí não vai para frente, gente. Você tem que fazer por onde. Então, esse exemplo é muito vivo. Estou lembrando também de um exemplo de Paulo. Paulo tem um momento que ele descreve, né? Escrevendo para uma das igrejas, eu não me lembro de qual cidade, mas estava uma disputa, quem que fez o quê? E Paulo falou assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que fez crescer. Mostrando não apenas a lei de causa e efeito, mas o tanto que nós dependemos da divina misericórdia. Bom, então eu já dei muitos exemplos aqui para falar o seguinte. Nós precisamos partir das coisas mais simples. E essa lei de causa e efeito, ela muitas vezes vem com o desenvolvimento de responsabilidades. Esse desenvolvimento de responsabilidades, ele passa por 2 eixos fundamentais. Um eixo é o do exemplo,
É muito difícil a gente convencer alguém a fazer alguma coisa que a gente não faz, e eu sei que isso não é novidade para ninguém, e mais, eu sei que é muito difícil, tá, gente? Tem uma história que conta que Gandhi estava lá, né, atendendo as pessoas, chega uma senhora e fala para ele assim, Gandhi, meu filho é diabético, ele não pode comer açúcar, mas ele continua comendo açúcar, ele não me ouve, ele não consegue não comer, você é um cara que todo mundo respeita, fala pro meu filho para ele parar de comer açúcar, que é para a vida dele. Aí Gandhi fala assim para a mãe, ok, volte daqui uma semana. A mãe não entende, né? Não dá para falar agora, assim, já estamos aqui, mas tudo bem, né? Gandhi mandou, quem vai ficar questionando? Daí uma semana a mãe volta. Gandhi, voltei, estava aqui semana passada pedindo para você falar pro meu filho para não comer açúcar. Aí Gandhi virou pro filho e falou assim, meu filho, não coma açúcar, faz mal para você. Aí a mãe dele falou, tem um negócio esquisito aqui, né? Ô Gandhi, tá, obrigado, mas assim, por que você esperou uma semana? Por que você não falou semana passada? E ele respondeu, é porque semana passada eu ainda comia açúcar. Só depois que ele sintetizou o exemplo nele mesmo, ele se sentiu capacitado para dar aquele exemplo. Então, esse me parece um eixo fundamental. O outro eixo que me parece fundamental é nós temos que ter muito cuidado com o tipo de consequência que nós estabelecemos para os jovens e adultos. Às vezes, nós focamos excessivamente em consequências punitivas e, às vezes, nós focamos excessivamente em consequências premiais. O que seria uma consequência punitiva? Se você não fizer isso, eu vou esconder seu videogame, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. A mensagem não é muito boa. Algumas crianças, alguns jovens vão precisar mais disso, outros menos. É um trabalho artesanal, como eu estava dizendo. E às vezes a gente vai focar demais também. Olha, faça isso que eu te dou isso, faça isso que eu te dou aquilo. Gente, eu não tenho parâmetro para dizer para vocês o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ninguém, mas absolutamente ninguém, conhece o seu filho, o seu jovem, a sua criança, bem como você. Você está dentro de casa e você vai percebendo as tendências, as facilidades, as dificuldades daquela alma encarnada. Está aí o seu desafio, está aí o nosso desafio. Encontrar uma sintonia fina em que a gente consiga ajudar na percepção desse mecanismo de causa e efeito. Eu sei que eu já estou me estendendo um pouco, mas eu vou falar uma última coisa muito rápida. Eu não sou professor de matemática, tá? Mas se eu fosse professor de matemática, eu ia tentar usar exemplos assim. O que os jovens querem hoje? Eles estão achando que vão ser todos youtuber, jogador de futebol e modelo, e digital influencer, né? Tá todo mundo achando que vai ser isso. Alguns vão ser mesmo. Vamos dar apoio. Se eu conseguir fazer o jovem perceber que para o cara ser jogador de futebol tem alguma coisa de matemática que ajuda ele a ser um jogador melhor, uma reportagem de um treinador que falou que alguns jogadores têm dificuldade de entender sistema de jogo. Se eu conseguir fazer a jovem compreender que cuidando disso, ah, você quer ser digital influencer? Pois é, mas a vida dela não é fácil não, ó. A disciplina é desse jeito, faz isso ao longo do dia. Então, por exemplo, eu já falei isso para muito jovem. Os meninos acham que ser jogador de futebol é brincar de pelada. Eu mostro para eles o que é a vida do jogador de futebol. Sábado e domingo não tá em casa, tá concentrado, tem isso, tem vários desafios, mas tem umas coisas boas também. Ganha muito bem se for um jogador de grande sucesso, vai ser muito respeitado, querido, etc. Mas o grau de disciplina é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? E às vezes a gente vai conseguindo dar pequenos estímulos para que esse jovem se conecte com as coisas que são os sonhos dele. E não adianta que sejam os sonhos de outra pessoa. Tem que ser o sonho daquele jovem. Nós temos que entender o que está no coração dele. Disse Jesus, diga onde está o seu tesouro e lá está o seu coração. Quando nós compreendemos onde está o sonho desse jovem e conseguimos conectar esse trabalho de desenvolver essa percepção da relação de causa e efeito com as coisas que ele almeja, ele vai se despertando um pouquinho mais. Então, uma última pergunta aqui para a gente terminar. A companheira Sheila perguntou, fez a seguinte observação. Os jovens estão cada vez mais trancados nos quartos. Muita depressão na atualidade. Como conduzir? Muito interessante. Olha, a primeira coisa, e aí fica até muito essa pergunta é excelente para a gente fazer esse fechamento, já que é a última pergunta. Estamos no mês de setembro, né? Uma grande reflexão que precisa ser lançada sobre isso. Muito mais informação que nós temos hoje. Mas eu vou lembrar para vocês uma coisa aqui. Nós temos algumas heroínas do movimento espírita que são incríveis. Por exemplo, a Célia, dos 50 anos depois.
um espírito absurdamente evoluído que conseguiu fazer coisas assim, uma capacidade de renúncia, meu Deus do céu, é algo que a gente fica emocionado quando lê. E lá no livro Emmanuel narra que ela ficou num estado depressivo. Algo não muito diferente aconteceu em determinados momentos com outros personagens que nós admiramos. E por que eu acho legal trazer isso à tona? Porque às vezes a gente olha para esse jovem que está depressivo e a gente acha que ele é um menos alguma coisa. E ele não é menos nada. Ele é só alguém, como nós também podemos ser, nós mais velhos. Nós podemos ter depressão na velhice, no momento da madureza, na juventude. Não é demérito. É porque, gente, os desafios da vida são muito grandes. E nós estamos abrindo mão de uma série de coisas que foram essenciais na nossa sustentação ao longo das nossas últimas vidas. Então eu convido os amigos para fazer uma reflexão comigo. Pense quantas coisas foram idênticas nas suas últimas, 10 reencarnações, e que nessa reencarnação, pela primeira vez, foram diferentes, ou talvez na penúltima. Nas últimas 10 reencarnações não tinha energia elétrica, nas últimas 10 não tinha internet, nas últimas 10 não tinha... Pensa tanto de coisa, não tinha geladeira. Tanto de coisa que é essencial na nossa vida hoje que não tinha. Então, aí eu estou falando, tomando por base ensinamentos médicos, por exemplo, de um grande amigo meu, que é o Marcelo Cláudio Moreira, que é fisiatra, que eu andei conversando bastante com ele sobre esse assunto recentemente. Marcelo tem um entendimento, depois de décadas dedicadas à medicina, de que todo mundo precisa fazer uma caminhada de 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos, 3 vezes por semana, porque isso, bioquimicamente, desenvolve algumas coisas que são essenciais para nós. Só que é o seguinte, galera, nas últimas 10 encarnações, médico nenhum precisava falar isso pra gente não, porque era impossível viver sem fazer essas caminhadas. Não tinha ônibus, avião, carro, igual tem hoje, não. A gente dependia de usar o nosso físico mais. Hoje tem como viver sem. Então a sugestão que eu faço é, vamos tentar estar atentos para não abrirmos mão das coisas essenciais da vida. Contato com a natureza, alimentação regular, a busca daquilo que nos conecta, a contemplação das coisas bonitas do mundo. Eu sei que nós fazemos isso, mas talvez nós não estejamos fazendo na intensidade que nós necessitamos. Vamos buscar essa conexão, não pela questão religiosa, lá a gente dentro do espiritismo, mas essa conexão. Há quanto tempo você, que está aqui comigo hoje, os jovens que você conhece, não assistem o pôr do sol? O dia escurece e a gente não percebe, porque eu estou fechado aqui no meu escritório, a luz está acesa, acontece aqui comigo direto, eu estou aqui trabalhando em casa, aí de repente na hora que eu abro a porta para fazer outra coisa, já anoiteceu. Então a sugestão que eu faço é que a gente busque uma revisitação do essencial, e que a gente busque muito dar a mão. A gente não pode cobrar nada de ninguém. Nós não conseguimos mensurar qual é a dor que está dentro daquele coração. Mas nós temos um poder incrível. Mais do que especular para saber o que é e dar uma opinião, estar junto, estar ao lado. Estar ao lado, às vezes, é não ficar fazendo perguntas. Estar ao lado, às vezes, é dizer, olha, eu estou aqui quando você quiser. Estar ao lado, às vezes, é respeitar o espaço. E estar ao lado sempre é demonstrar, eu me importo muito com você. Eu falho, eu sei que eu falei coisas que não foram as mais legais, eu reconheço que eu falei, e eu reconheço que tem coisas que eu falei que eu nem sei quais foram ainda. Mas eu sei que elas existiram, e eu estou aqui de coração aberto, porque eu te amo, disposto a revisitar os meus conceitos, aprimorar os meus atos, para que juntos nós possamos, conectados, descobrir o melhor caminho. Com muito amor, com muita dedicação e com muita paciência, gente. Não é fácil, mas eu continuo convicto de que é possível. Sim. Eu vou ler rapidamente alguns dos comentários que os companheiros deixaram aqui. A Érica Marques falou, amo ver o pôr do sol. Na minha sala, na minha casa, é como a tela de um quadro. Muita gratidão diária por isso. Bacana. A Jane Dias falou, já está convidado, Denis, vai adorar. Centro Espírita Humildade e Caridade. Beleza, gente, gostei. A Cláudia Mara Barbosa botou, campanha de notebook celular é inclusão social, muito oportuno. Então, temos alguns comentários aí dos companheiros. Já vamos encaminhando agora para os agradecimentos, né? Gostaríamos de agradecer a todas as casas espíritas do 10º Seu e demais conselhos, a todos os internautas
que participaram, que comentaram, que perguntaram, que ficaram conosco. As redes de transmissão através do Facebook, do Centro Espírita Humildade e Caridade, pelos canais da Rádio Espírito Esperança, pela Rede Amigo Espírita e o 10º Seu no YouTube. Muito obrigada a todos. É lógico que não podemos esquecer de agradecer a você, Denis, pelas suas elucidações em torno do tema. A todos que participaram dessa semana, nós agradecemos também. A todas as perguntas, foram maravilhosas as perguntas para tirar todas as nossas dúvidas. E eu acho que é isso, a gente agradece e vamos para a nossa prece final com a Valéria. Antes da prece, Denis, você queria fazer mais algum comentário, mais algum fechamento? Só aproveito para agradecer a todos pela alegria de estarmos aqui juntos, falando do Evangelho, refletindo. Muito obrigado e vamos em frente. Temos ainda muito para entender, para compreender. Peço perdão pelas falhas e espero que todos estejam minimamente estimulados para a gente estar sempre fomentando essa conversa com todos que estão ao nosso redor e que nós tenhamos ainda muitas outras oportunidades. Obrigado ao amigo Guto, que oportunizou que estivéssemos juntos aqui. Muito obrigado a todos da organização. Tem sempre muita gente trabalhando. Tem um pessoal que fica no backstage aí, que está equilibrando umas 5 lives ao mesmo tempo na cabeça. A galera é fera, não falha não. Então, obrigado a todos mais uma vez. E que todos possamos lembrar que continua a noite. A gente vai dormir e vai buscar o complemento com os nossos mentores espirituais. Vamos orar, vamos pedir inspiração para Deus, para que possamos caminhar em desenvolvimento daquilo que nós precisamos, sempre com muita gratidão. Obrigado, pessoal. É verdade. Denis, foi muito bom conhecer você nesse trabalho, junto com a juventude, com a infância. Para nós, do 10º Conselho de Belfor Roxo, foi assim, um ganho muito grande. E que, quando a gente voltar, você também possa vir presencialmente, né? Vai ser um prazer, né, meninas, conhecê-lo, a mocidade inteira de Belfor Roxo, tá? E aí compartilhando com você esses ensinamentos, tá bom? Obrigada. Então, eu gostaria de convidar todos os amigos que estão conosco até agora. Muito obrigada pela presença, pela participação. Muito obrigada ao nosso expositor, a toda a equipe. E vamos nos unir agora em um só pensamento, em oração, para mais uma vez agradecer. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, muito obrigado por esse momento de confraternização, de reunião, de aprendizado e reflexão. Muito obrigado pelo nosso companheiro Denis ter podido estar conosco, cedido o seu tempo, o seu conhecimento, para contribuir para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a nossa situação atual, sobre as demandas que vêm no dia a dia e que muitas vezes nos sentimos perdidos, mas esses momentos nos tornam mais capazes, mais dispostos a refletir, a aprender. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o companheiro possa ser abençoado, para que ele possa, em muitas outras oportunidades, estar conosco, dividindo conhecimento, estimulando a nossa reflexão. Senhor, que a espiritualidade possa estar abençoando todos nós em nossas casas, os nossos familiares, as nossas casas espíritas. Que esse amor que emana possa invadir todos nós. Que sejamos multiplicadores do que aqui hoje foi conversado, foi refletido. Para que o aprendizado não pare nunca. Para que sejamos sempre alunos, sempre aprendizes e multiplicadores do Evangelho e da Palavra. Muito obrigada por tudo, mestre querido, espiritualidade amiga. Graças a Deus. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.